A gente agora conversa aqui em conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com Técio Albuquerque. Ele que foi vereador em Foz do Iguaçu, foi prefeito de Foz do Iguaçu, foi deputado estadual pelo Paraná e hoje ele integra a gestão de Itaipu Binacional. Alagoano, de Palmeira dos Índios, está voltando, aliás, ele volta aqui de vez em quando a Maceió, a Alagoas, e está voltando agora para ser homenageado pelo Instituto Cidadão. Ele que vai receber hoje à tarde a Comenda do Mérito Dom Helder Câmara, no terceiro Fórum de Gestão Pública, promovido pelo Instituto Cidadão, repito, na Universidade de Tiradentes, aqui em Maceió. Técio, bem-vindo aqui à nossa conjuntura, prazer reencontrá-lo numa entrevista depois de 34 anos, estávamos fazendo as contas antes do programa. E aí, qual é o sentimento de voltar à sua terra e dessa feita para receber uma homenagem? Bastante significativa, até pela comenda do Helder Câmara, uma legenda aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, é emocionante. Há mais de 45 anos que saí de Alagoas. Sempre volto para visitar meus familiares de Cajueiro, onde eu nasci, de Palmeira dos Índios e Igaci, onde me criei. E a convivência que eu tenho no estado de Alagoas é muito grande, tanto com meus parentes quanto com meus amigos. Mas homenageado nunca tinha sido. É a primeira vez na história da minha vida que sou homenageado no meu estado. No Paraná tenho sido em vários municípios, tenho 7 títulos de cidadão honorário lá, mas eu precisava de alguma coisa de Alagoas para me identificar melhor com a minha terra. Hoje estou satisfeito, emocionado e agradecendo ao Instituto Cidadão pela comenda, e que comenda de alguém que eu admirei muito durante toda a sua vida, enquanto conheci o Dom Helder Câmara. Bem, então, repito, a gente depois de 34 anos está se reencontrando numa entrevista. Naquela vez, a sua participação foi como deputado estadual eleito pelo Paraná e falamos também sobre a sua gestão como prefeito de Curitiba, que foi reconhecido como um dos melhores prefeitos do Brasil. Qual é o seu sentimento em relação a isso e o que é que você fez de diferente em Foz do Iguaçu que fez por onde receber essa homenagem naquela época? Olha, veja bem, eu sempre faço o que é correto. Eu tenho já quase 50 anos de vida pública e nunca fui citado em um só processo em minha vida. Nem com tentativas não conseguem me envolver, porque a minha vida sempre foi muito aberta, em respeito aos meus filhos, a minha mulher, os meus parentes e todos os meus amigos. Eu tenho que respeitar as pessoas. E se eu respeito as pessoas, eu me respeito, em primeiro lugar. O que eu fiz? Eu mudei a fisionomia do meu município, que é Foz do Iguaçu, na administração pública. Eu ouvia as pessoas. Ainda não existia naquela época, quando se faz as reuniões, de ouvir a comunidade. Essas audiências públicas, não existia nada disso, mas eu fazia. Eu ia nas casas, eu ia nas escolas, eu ia nos postos de saúde. Onde existia aglomeração de pessoas, eu conversava e perguntava: o que eu estou fazendo de bom para você? Aí me respondiam: a saúde pública, a gente chega nos postos de saúde, ele é limpo, ele tem um sanduíche, ele tem uma xícara de café e ele tem bons médicos e bons enfermeiros. Isto eu mesmo fiscalizava. Eu nunca mandei o secretário de saúde fiscalizar. Eu ligava para ele: vamos junto no posto tal. Íamos junto no posto tal. E identicamente eu fiz nas escolas municipais. Eu mesmo ia ver os buracos de rua. Você como prefeito tinha tempo tudo isso? E qualquer um tem. Querendo, tem tempo. Porque a gente, para administrar, não precisa sentar na sala e ficar o dia inteiro. Pela manhã eu saía visitando postos de saúde, escolas e obras públicas que estavam acontecendo. Na parte da tarde eu atendia a população e os despachos, geralmente já no começo da noite, é que eu ia despachar com os meus secretários. Então a minha administração era aberta ao povo, por isso que eu fui bem aceito pela comunidade.
Por que, Técio, quem entra na política dificilmente resiste à corrupção? Eu não sei te dizer porque eu não sou corrupto, graças a Deus. Mas me ofereceram muito dinheiro e eu nunca quis. Olha, eu lembro-me muito bem quando eu fiz uma licitação para asfaltar 5 avenidas de Foz do Iguaçu de uma vez só. Tinham poucas avenidas asfaltadas em Foz. E já foram procurar um irmão meu, que você hoje perguntou por ele, que era o Cléudon, que infelizmente faleceu há pouco mais de um ano. E o Cléudon disse, olha, se eu fosse vocês não oferecia nada para o meu irmão não, porque ele não gosta disso e vai ficar ruim para vocês. E eles foram me oferecer casa, oferecer tudo por intermédio do meu irmão. E nem a mim tiveram coragem de chegar depois que eu vi o meu irmão. Então eu não sei os que aceitam essas coisas, como é que eles dormem, porque o dinheiro não é deles, o dinheiro é da comunidade. E, veja bem, eu nunca procurei ficar rico, mas procuro ficar rico de consciência. E é isso que eu tenho. E respeito a Alagoas também, onde nasci. Bom, a questão no que diz respeito à corrupção é desconhecimento de gestão, desconhecimento de administração pública ou é corrupção pura e simples? Eu acho que isso faz parte do caráter das pessoas. E a maioria do brasileiro, infelizmente, ele é corrupto. Porque há muitos que pedem para você pagar uma conta de luz, uma conta de água. Se estiver morrendo de fome, tudo bem, não é por corrupção, é por necessidade. Mas você tem que gerar empregos e não começar a dar às pessoas para sobreviver a alguma coisa. Isso é errado em troca de um voto. Por isso que depois de certo tempo eu não consegui mais conviver com a política, porque ela virou mercadoria. O voto é uma mercadoria. Você comprar voto, isso é uma injustiça. Isso no Brasil nunca vai melhorar. Eu tenho uma esperança agora, porque a eleição agora ela foi mais nas redes sociais e o povo que fez a campanha. O povo que queria mudança e mudou. Precisa agora é o presidente da República eleito, que eu acho que tem condições de fazer um ótimo governo, ele se manter como se manteve na campanha, se manter na administração, sem promessas vazias e dizendo que vai mudar, mas mudar mesmo, tem que mudar de comportamento. Ele disse que pessoa nenhuma citada em processo vai ser ministro. Tem 2 por aí. Vamos ver se eles vão ficar. Acredito que não. Bom, como explicar o fenômeno Jair Bolsonaro? Um candidato que não gastou dinheiro, pelo contrário, fizeram a campanha dele, como você falou agora há pouco, através das redes sociais, as pessoas fizeram doações. Tanto é que ele devolveu recurso, né, destinou agora cerca de R$ 2 milhões para o hospital que o atendeu a Santa Casa de Juiz de Fora, logo depois daquele atentado. Como se explicar Bolsonaro saiu do nada lá embaixo, daqui a pouco, presidente da República? A mudança. Ele era o único candidato, até não votei nele no primeiro turno, votei no Álvaro Dias no primeiro turno. Não só porque é meu amigo, porque o Álvaro Dias foi um grande governador do Paraná e é uma pessoa que se identifica também contra a corrupção. O Bolsonaro foi um fenômeno, não é uma liderança, é um fenômeno. O povo quis. O povo fez a campanha. A campanha dependeu mais do povo do que dele próprio, porque ele ficou em casa, ele ficou mais em casa do que na campanha. Tentaram matar, assassinar o candidato e, com isto, ele não teve condições de sair nas ruas pedindo voto. Seria mais votado, se não tivesse condições. Tem gente que diz, não, a sorte dele foi ter sido esfaqueado. Não foi não, coisa nenhuma. Isso não é sorte, isso é azar, que ele quase morre. Agora, digo uma coisa para você, se esse fenômeno dificilmente se repetirá. Eu conheci 2 fenômenos no Brasil, Fernando Collor e agora o Bolsonaro. O Fernando Collor saiu do nada também em Alagoas com 1%. Eu lembro-me como se hoje fosse, ele foi na cidade de Cascavel, no Paraná, pertinho de Foz do Iguaçu, quando eu fui convidado para assistir uma palestra dele lá na Sociedade Rural do Paraná. E ele tinha 1%. E o que deu? Presidente eleito com uma votação enorme, nunca visto no Brasil, agora sim.
é um novo fenômeno, o Bolsonaro. Dois fenômenos. Se o Bolsonaro conseguir fazer um bom governo, ele vai ser um grande líder por muito tempo. Bom, muita gente votou no Bolsonaro pelos compromissos que ele assumiu na campanha e principalmente o combate à corrupção. Você acredita que na atual conjuntura do país ele vai conseguir derrubar a corrupção, vencer a corrupção? Eu acho que vai. Se ele, veja bem, há um grupo alemão fazendo uma pesquisa no Brasil que está chegando a uma conclusão, essa pesquisa está sendo divulgada por parte, que se o Brasil ficar 4 anos sem corrupção, jamais algum outro país vencerá o Brasil, porque nós temos as maiores produções de alimentos e o mundo precisa de alimentos. Nós temos a maior produção de alimentos do mundo, ninguém compete com a gente. As nossas terras são férteis, as nossas terras se plantando tudo dá, e é isso que nós queremos exportar para o mundo inteiro. Se nós conseguirmos, esse governo Bolsonaro, acabar com a corrupção, total não acaba, mas se ele acabar em 70% dessa corrupção, ainda continua 30% de corrupção, já é um grande negócio na história do Brasil, porque o mal do Brasil é a corrupção, sem dúvida nenhuma. Não tem outro mal. Uma das medidas surpreendentes do presidente eleito foi a convocação, o convite para que o juiz federal Sérgio Moro, lá do Paraná, lá de Curitiba, fosse ser ministro da Justiça. E Sérgio Moro aceitou. Surpresa para alguns, mas aceitou. E hoje já não é mais juiz federal, é apenas um futuro ministro da Justiça. Você acha que Sérgio Moro acertou ou errou? Eu acho que ele acertou e o Brasil ganhou com isso, porque o Sérgio Moro é muito respeitado e muito sério. Nunca se viu nada contra ele. O PT que existe por aí, que partido não é mais, eu acredito que hoje é uma seita, ele não vai conseguir derrubar ninguém. Eles são os únicos que procuram intimidar a todos que são convidados para ministro do Bolsonaro. O PT já põe defeito, procura intimidar, mas não vai intimidar. O Moro não tem medo de nada. Eu conheço, não pessoalmente, mas conheço sua história, nascido em Maringá, no Paraná, é de uma família humilde, mas de uma família muito respeitada. E ele é um grande juiz. Ele, há muito tempo, antes de ser conhecido, e a mídia dá este volume de propaganda dele para o Brasil inteiro, ele já era um grande homem que enfrentava essas causas contra a corrupção, e ele estudou fora do Brasil exatamente para combater esses grandes grupos de corruptos existentes no Brasil. Ele estudou, ele sabe o que faz. E ele convidou agora para diretor da Polícia Federal um grande cidadão, igual a ele, respeitado, o doutor Valeixo, lá do Paraná, que vai ser diretor-geral da Polícia Federal. Ele hoje é superintendente da Polícia Federal no Paraná. Ok, nosso muito obrigado a Técio Albuquerque e, ao mesmo tempo que a gente agradece pela participação, parabeniza ele que vai receber hoje à tarde a Comenda do Mérito Dom Helder Câmara, o terceiro Fórum de Gestão Pública, iniciativa do Instituto Cidadão. E muito obrigado a você também, telespectador, por nos acompanhar.